gente, vamos falar agora sobre dengue, zika, chikungunya em Belo Horizonte, porque 5 centros de saúde aqui da capital mineira vão ficar abertos neste fim de semana para atendimento de pessoas com sintomas dessas arboviroses, viu? A medida está sendo tomada devido ao aumento do número de casos dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O Central 98 recebendo agora o André Menezes, subsecretário de Atenção à Saúde de Belo Horizonte. Vai dar para a gente um panorama, como é que está a situação aqui na capital. Bom dia, subsecretário, seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia. Vamos falar um pouquinho, né, sobre essa situação, a gente vendo essa abertura dos postos e falei aqui antes de começarmos a entrevista, a gente ficou com a sensação que está todo mundo com suspeita de dengue, de chikungunya. Como é que está a situação agora, nesse momento, em Belo Horizonte, subsecretário? Bom dia. Então, a nossa situação em relação à dengue, ela vem mostrando um crescimento, né, do número de atendimentos, do número de positividade de casos no município. Desde o finalzinho do ano, né, desde a penúltima semana do ano, a gente já começou a identificar uma ampliação de casos. Nessas 3 primeiras semanas de 24, a gente observa uma tendência mesmo de crescimento. É algo que a gente já previa, né, no ano passado. A gente teve um ano passado, um último trimestre com temperaturas muito altas. Agora, né, no mês de janeiro, com essas previsões, com essas chuvas que têm acontecido, acaba criando um ambiente muito propício para o mosquito. E além disso, a gente tem uma circulação viral em todo o país. A gente tem, na verdade, basicamente os 4 tipos, os sorotipos da dengue circulando, e em função dessa ampliação do número de atendimentos que a gente vem verificando nessas últimas 3 semanas, tanto em centros de saúde quanto nas nossas unidades de pronto atendimento, a gente entendeu que é importante a gente já ampliar um pouco mais o atendimento nesses centros de saúde, esses 5 que estão abrindo agora, exatamente para desafogar um pouco o atendimento das UPAs e dar um atendimento mais rápido, mais organizado para a nossa população. Subsecretário, prazer falar com você, João Henrique do Vale. Subsecretário, quero falar um pouco sobre essa questão do combate mesmo ao mosquito Aedes aegypti. Como é que a prefeitura está atuando nesse combate? Nós temos aí os inseticidas sendo utilizados. Ano passado a gente teve aquele problema de entrega desse medicamento, desse produto que é utilizado aí contra os mosquitos, e queria que você falasse também como é que deve ser o combate dentro das próprias casas dos moradores aqui da capital. Sim, João, é uma excelente observação que você faz. Assim, durante o ano de 2023, a gente fez diversas ações, desde as ações intradomiciliares, lá com os nossos agentes comunitários de endemia, indo dentro das casas, avaliar, e é importante frisar que hoje, ainda a gente tem uma realidade desses últimos 10 anos. Assim, os focos, 85% dos focos de dengue, eles ainda estão dentro dos domicílios, nos vasinhos de planta, nos pontos de acúmulo de água nas calhas. Então é muito importante que toda a população avalie esses pontos e acabe com os pontos de dengue. Nós estamos prestes a ter uma epidemia novamente esse ano, e essas ações intradomiciliares são muito importantes para a gente combater a dengue. Fora essas ações, ao longo de 23, a gente fez diversas ações na aplicação dos inseticidas, que para Belo Horizonte a gente não teve nenhuma interrupção de atividades por causa da questão da entrega, né, dos inseticidas. A gente continuou fazendo da mesma forma. Além disso, a gente está fazendo outras ações mais gerais em pontos de acúmulo de móveis, pontos que têm acúmulo de água no município. Além disso, estamos fazendo várias ações com drones que vão enxergando pontos de água parada, inclusive fazendo o tratamento a partir dos drones em alguns domicílios em que a gente não tem acesso à entrada. O drone consegue jogar a pastilha do inseticida para dentro daquele imóvel. Então, além disso, várias outras ações, inclusive intersetoriais, não só da Secretaria de Saúde, mas de outras secretarias envolvidas também nessas avaliações. Mas, volto a dizer, é muito importante que toda a população avalie para dentro de casa esses focos que a gente não consegue avaliar dia a dia.
Subsecretário, a gente avalia aí os boletins, né, epidemiológicos, e a gente está vendo uma curva muito grande em relação aos anos até epidêmicos, né? Vamos citar aqui 2016, 2019, em que a gente teve um número altíssimo de casos. O governo de Minas deve publicar até o final de semana, palavras do secretário de Saúde, Fábio Baquerete, um decreto de situação de emergência. Belo Horizonte também caminha para isso, ou o decreto do próprio governo de estado já atende a Prefeitura de Belo Horizonte na questão de contratações mais fáceis aí? Isso, o decreto do Estado já nos ajuda, né, já nos apoia. Belo Horizonte está trabalhando em conjunto, né, com a Secretaria de Estado. Tivemos uma reunião na semana passada, já com toda a equipe do Estado, exatamente nesse sentido, de fazer ações conjuntas. Elas são importantes, exatamente para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é diminuir esse número de casos. Como você mesmo falou, nesses últimos 10 anos a gente teve duas grandes epidemias, a de 16 e a de 19. A epidemia de 16 foi uma epidemia mais intensa do que a de 19, né? Assim, a gente teve um início de casos já muito cedo, em janeiro, como tem ocorrido já nesse ano. Então, a gente acredita, inclusive, que o que a gente vai viver agora em 2024 vai ser uma situação epidêmica muito parecida com a de 2016, com um grande número de casos. E por isso, o nosso alerta, e por isso, inclusive, a abertura já precoce desses centros de saúde para a gente dar uma assistência em tempo à população. O prefeito Fuad tem ficado muito preocupado exatamente com essa situação e por isso o início dessas atividades, inclusive mais cedo do que habitualmente a gente inicia. E André, aí você falando isso, né, uma situação parecida com 2016 me preocupa aí muito, porque, se eu não me engano, 2016 foi o ano com o maior número de casos da história de Minas Gerais, já registrados. Não sei, Belo Horizonte também caminha para isso? Isso, a gente teve um número recorde de casos em 2016 e por isso a nossa preocupação, João, você tem toda a razão. A preocupação não é só sua, não, a preocupação é nossa, do governo de Minas também, e por isso essas ações conjuntas. E a gente falando também dessa abertura dos postos, né, para atender a população aos finais de semana, para a gente ter acho que esse atendimento realmente melhor. Como é que se planeja isso? Porque a gente tem relatos também, inclusive de ouvintes que mandaram para a gente, que estão procurando as unidades de saúde de BH, esperando 5 horas para ser atendido. Consegue dar uma reduzida nesse tempo? A gente tem possibilidade de futuramente, se necessário for, abrir mais centros, mais postos de atendimento para lidar com essa epidemia, subsecretário? Sim, essa é a proposta, né? Então, como nós estamos no início aí do período epidêmico, a ideia é que a gente vai fazer a avaliação de aberturas de centros de saúde de acordo com o perfil de atendimento, de acordo com o aumento de número de casos. Nesse último final de semana, a gente já fez uma ampliação de profissionais nas UPAs, nos plantões das UPAs, tanto de sábado quanto de domingo, exatamente entendendo que é um momento onde a gente não tem os centros de saúde abertos, então pode ter uma sobrecarga. No sábado e domingo, a gente conseguiu fazer um atendimento com menos tempo de espera nas UPAs, tá? A gente observou sim esse crescimento de segunda até ontem, a gente observou um crescimento mesmo do tempo de espera, e o objetivo dessa abertura é exatamente ampliar os atendimentos e diminuir esse tempo de espera lá nas UPAs. É o que a gente espera para essas unidades, para esses 5 regionais que a gente está abrindo agora. E a partir da avaliação epidemiológica, a gente pode sim abrir outras unidades de saúde, e isso já está no nosso cronograma. Assim, a gente já tem unidades elencadas nas 9 regionais para abrir, se for necessário. Assim, a gente já tem todo esse plano feito, inclusive do ponto de vista de RH e de insumos necessários para essa abertura. Subsecretário, a gente falando, né, dando esse alerta para toda a população. Agora, nesse momento, é um momento de mobilização conjunta da população, da Prefeitura de Belo Horizonte, do governo do estado, para a gente acabar com isso, né? A gente está vendo aí um índice alto de infecção, não só da dengue, né, da chikungunya também, que a gente tem que prestar atenção da chikungunya, porque ano passado mostrou que é muito letal aqui no nosso estado. Mas eu queria terminar falando daquele pingo de esperança, aquela vacina que já está chegando, está aproximando da gente. O Ministério da Saúde, há pouco, divulgou aí algumas informações a mais sobre a vacinação. E Belo Horizonte vai ser contemplada com a vacina. Queria saber de você quantas doses Belo Horizonte vai receber e quando começa a vacinação contra a dengue aqui na capital mineira.
Ótimo, João. É uma ótima ponderação também. O Ministério da Saúde vai fazer uma compra, a previsão de compra para 2023, ou desculpa, para 2024, é de 6 milhões e meio de vacina para o Brasil todo. A estratégia que o Ministério nos informa é que vai ser uma vacinação para a população de 10 a 14 anos, considerando, sobretudo, o quantitativo de vacinas. Você imagina que serão 6 milhões e 500 mil vacinas para todo o país, né? Então, de fato, é um quantitativo pequeno para uma vacinação mais ampla. A gente ainda não foi informado da data de chegada da vacina em Belo Horizonte. De fato, os critérios que o Ministério usou são os municípios acima de 100 mil habitantes e que tiveram epidemias de dengue nos últimos 10 anos. Então, de fato, Belo Horizonte entra, mas ainda estamos aguardando a data de chegada. A gente sabe que as vacinas chegaram no Brasil nesta segunda-feira, ainda estão em movimentação aduaneira e ainda não foram distribuídas para os estados e municípios. Então a gente aguarda essa distribuição com quantitativo para Belo Horizonte, lembrando que nós estamos falando de 6 milhões e 500 doses de vacina, mas é uma vacina que vai precisar de ser são 2 doses, então, ou seja, vai atingir uma população aproximada de 3 milhões e 200, 3 milhões e 300 mil pessoas no país todo. Lembrando, e aí assim, mais um dado adicional para vocês, que Belo Horizonte, nessa população entre 10 e 14 anos, hoje a gente tem aproximadamente 123 mil pessoas. Então, a gente precisaria desse quantitativo para vacinar toda essa população. Então, a gente aguarda ainda o posicionamento do Ministério. Lembrando que a vacina que chegou agora não foram as doses totais, foram 750 mil para todo o Brasil, nessa primeira remessa de janeiro. A gente tem uma previsão, parece que de 750 mil para fevereiro, escalonadas o restante até o final do ano. Subsecretário, muita gente estranhou esse público, na escolha desse público para vacinação. O que a gente pode falar sobre isso? Esse público foi definido pelo Ministério da Saúde, e aí na nossa compreensão aqui ele foi dimensionado pensando na vulnerabilidade. De fato, a gente tem uma vulnerabilidade maior para o público de crianças e de idosos. Obviamente, se a gente fosse pensar no público de idosos, o quantitativo de vacinas já seria muito suficiente. Então, foi uma definição que é do Ministério, não é uma definição do município. De fato, a gente pega uma população, parte da população vulnerável, mas a gente ainda fica com uma grande parte da população vulnerável ainda sem a vacinação. Se a gente considerar, João, que a gente tem os períodos epidêmicos, né, eles têm acontecido no Brasil, assim, a cada 3, 4 anos, de fato a gente espera que esse seja o nosso último período epidêmico, considerando que se a gente iniciar agora essa uma vacinação mais ampla, né, para esses próximos 3 anos, no próximo período que seria epidêmico, em torno de 3 a 4 anos, a gente já teria uma população vacinada. Então, só voltando à sua pergunta inicial, da pontinha de esperança, que de fato pode ser o nosso último período epidêmico de dengue no Brasil. Nossa senhora, tu fica aliviado. Também espero, viu? Também tenho essa esperança. A gente tá na expectativa, né? Gente, Central 98 recebendo André Menezes, subsecretário de Atenção à Saúde de Belo Horizonte, falando pra gente sobre esse panorama, né? E a gente nessa expectativa realmente de um cenário melhor pro futuro. Subsecretário, obrigado demais pela participação, por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central.